Aí, volte, velho. Vai logo, Vai falar que eu dança. vou tirar da geladeira. Que dança? Vai, pai. Tirando ele. Não, peraí. Que dança. Gente, eu vim aqui pegar um feijão na geladeira, olha aqui. Não, que tem? coisa. Um tablete. Um tablet. Geladinho, bom pra uso. Como é que é? Fala de novo. Fala de novo. Eu vou falar, posso ler, mano. Geladinho o quê? Geladinho, gostosinho. Vai, dancinha, vai. Vai. Vai, dancinha. Cadê a dancinha? Mostra a dancinha. Não pode sair esses programas de som. Você tem que pegar no programa e você sai esse som, cara. Você não tem que aprender a fazer os brilhos. Né? Ficar falando. Tem que ter câmera boa. Tem que chegar no segmento. Nossa, gente, eles estão diminuindo a minha câmera, você acha? Então, já que vocês estão reclamando, me dá um celular novo. Minha câmera é Eu ótima. não gosto de iPhone. Minha câmera é ótima.